Capítulo 51, 3, Inverno. Ao aceitar estas garotas, era o mesmo que reconhecer que até mesmo as bruxas tinham almas. As bruxas choraram na neve. Não eram lágrimas derramadas por mim, mas sim por elas mesmas. Elas continuaram ajoelhadas no campo nevado por um longo tempo. Eu retirei a neve que caiu sobre as suas cabeças com a minha mão. Neste dia, a estratégia das forças aliadas dos Lordes Demônios foi finalmente decidida. Primeiro exército. Rank 8, Barbatos. Avançará com a facção das planícies e 21.000 soldados sob o seu comando. Segundo exército Rank 5, Marbas. Avançará com a facção neutra e 15.000 soldados sob seu comando. Terceiro exército. Rank 9, Paimon. Avançará com a facção das montanhas e 13.000 soldados sob o seu comando. Apesar das formações dos exércitos irem até o sexto exército, os grupos escritos no papel eram apenas estes. O Rank 1, o grande Lorde Demônio Baal, comandava o sexto exército, mas ele não trouxe o seu exército para se encontrar aqui conosco. Haviam cerca de outros 30 Lordes Demônios que também não vieram. Em outras palavras, este era todo o nosso exército. A dignidade das forças aliadas dos Lordes Demônios, que antigamente havia comandado um exército gigantesco de 100.000 homens pelas planícies, decaiu tanto. Apesar de que ninguém admitia isto, todos já sabiam que a era dos Lordes Demônios havia acabado. Os humanos conseguiram estabelecer uma liderança autoritária centralizada lentamente, e nesta era em que reinos e impérios estavam sendo construídos, os demônios ainda estavam sendo gerenciados por vilarejos e clãs. Os demônios apontavam para os humanos e os desprezavam, chamando-os de animais domesticados. Entretanto, a realidade era completamente oposta. Os demônios eram bestas miseráveis que não eram nem capazes de serem domesticadas. Já chegou o anoitecer desta era. A maior parte do continente estava sendo ocupada pelos humanos. Os demônios poderiam apodrecer sendo cercados por humanos, ou dedicar seus corpos a uma última guerra desesperada. De qualquer forma, era suicídio. Paimon, que sugeriu que deveríamos nos recolher, já que não havia esperanças de vencer a guerra, ou Barbatos, que declarou que não haveria chances de sobrevivência caso continuássemos dóceis, e por isto a guerra deveria ser travada. Elas não eram nada mais do que pioneiras que sentiram o cheiro da aniquilação e ficaram desesperadas. Barbatos gritou para que enviássemos as tropas, clamando que esta era uma oportunidade de ouro dada a nós pelos céus, já que os humanos estavam sendo exterminados pela peste negra que se espalhava pelo continente. O Paimon, que havia avisado a todos que uma guerra iniciada acreditando não na força do nosso próprio exército, mas sim na fraqueza dos inimigos, não teria fim. Então, assim que a guerra iniciasse, ela não poderia ser cancelada. O abrir das portas para uma nova era parecia estar nem um pouco claro. Em uma era sem clareza, Barbatos discutia sobre os deveres de um monarca que tinha que comandar seus súditos, e Paimon discursava sobre o destino de um monarca que tinha que sucumbir junto a seus súditos. Mesmo que eles seguissem seus deveres ou aceitassem seus destinos, o que seria sacrificado seria as vidas das pessoas. Se era melhor oferecer a sua vida pelo seu dever, ou jogar a sua vida fora seguindo o seu destino, nem Barbatos nem Paimon podiam responder essa pergunta. Era uma questão irrespondível. Para encontrar o caminho que continha a resposta, as Lordes Demônios viviam de acordo com seus próprios caminhos. Barbatos foi para o sul. O terreno era plano e vasto na região sul. Era fácil de guiar um exército por lá e transportar provisões. Também era simples para que batalhas ocorressem lá. Parecia que a Barbatos estava procurando pelo seu caminho no horizonte que se estendia infinitamente. No entanto, Barbatos muito provavelmente não sabia o que lhe aguardava além do horizonte. Ela não era uma monarca que questionava qual era o fim do caminho, mas simplesmente uma monarca que seguia pelo caminho. Paimon foi para o oeste. O terreno montanhoso era perigoso ao oeste. Era difícil tanto para guiar um exército quanto para mover provisões. Parecia que a Paimon iria procurar pelo seu caminho depois de ter saído do terreno acidentado da cadeia de montanhas.
Contudo, estava claro que depois que Paimon escapasse das montanhas, ela não teria certeza de que direção seguir. Ela era uma monarca que procurava pelo fim do caminho, mas se perdia no meio da jornada, e eu viajei obliquamente entre o sul e o oeste. A região sudoeste era uma rota fácil e ao mesmo tempo difícil de se cruzar. Era um local onde uma cordilheira terminava e outra cordilheira começava. Era um caminho localizado onde as montanhas terminavam e onde as montanhas começavam. Assim que você atravessasse a passagem estreita, você estaria imediatamente no coração do Império Humano. Era um caminho curto. Até os humanos sabiam muito bem como esse caminho era curto. Os humanos construíram fortalezas no vão entre as montanhas. As fortalezas bloqueavam com duas camadas de defesa o caminho que se inclinava para cima. Se uma pessoa planejasse atravessar a passagem pelas montanhas, que não era nem montanha nem planície, ela teria que passar por duas fortalezas. Era um caminho curto, mas difícil. No entanto, o que esperava após a passagem era algo claro, e para onde ir depois de atravessar o caminho também era claro. A reunião havia acabado. Já era meia-noite quando eu saí de dentro da tenda. A luz da lua era clara e permeava pelos campos nevados. O céu noturno e os campos nevados abraçavam os raios de luz da lua e iluminavam as montanhas distantes como se estivéssemos no anoitecer. As montanhas estavam no fundo do campo de visão. Eu tentei entender por que Aníbal tentou encontrar um caminho onde não existia ao olhar para os Alpes. A passagem acabará no fim das montanhas e em seguida um novo caminho se estenderá diante do anterior. Aníbal provavelmente viu isto como o fim de uma era o início de outra. Vossa Alteza, Senhor Mestre Lápis, Farnese e as bruxas se aproximaram de mim. Vendo que eu não respondi os seus chamados, elas seguiram o meu olhar, olharam para o céu noturno. Os olhos das garotas que nasceram e foram criadas em locais escuros eram bem adaptados e conseguiam ver bem ao longe. Para nós, a noite era mais acolhedora e relaxante do que a manhã. Finalmente, as bruxas se ajoelharam primeiro, Farnese se curvou, e Lápis abaixou a cabeça. Então Lápis perguntou: Vossa Alteza, para onde nós vamos? Olhando para as montanhas, eu falei: para o Império.